também está apontando para baixo, olhando aqui para a questão do meu indicador, tá? O que nós tínhamos de possibilidade de alta, né? Acho que Multiplan tem aqui uma grande aposta, né? Principalmente na retomada da economia, né? Retomada das atividades. Tá? Então, eu vejo aqui em São Paulo, né, o fluxo de pessoas transitando cada vez maior. Tá? Eu consigo sentir aqui na capital que, de fato, né, essa retomada, essa reabertura, ela está acontecendo. As pessoas estão indo para a rua, as pessoas estão se movimentando e assim por diante. Certo? Com o setor de shoppings não vai ser diferente. O que eu enxergo aqui em Multiplan, né, que está tendo dificuldade de destravar valor e se manter, com certeza, né, acho que foi mais impactado por essa questão de inflação, né, no curto prazo, então estava numa movimentação ascendente, foi fazer uma estrutura de correção apenas. Por que eu estou dizendo que foi fazer uma estrutura de correção apenas? Porque a gente consegue enxergar aqui o nível que ele encontrou, tá? Que ele chegou. Eu esperava que pudesse chegar num nível um pouquinho mais alto, tá? Eu estava esperando que essa alta aqui pudesse chegar em 29,30. A máxima que nós vimos Multiplan chegar, ela foi uma máxima de, só para mostrar para vocês, a máxima foi de 28,40, ficou ainda quase que R$1 abaixo do que eu tinha de expectativa. Tá? E aí sofreu novamente a correção, que vai gerar uma nova janela de oportunidade. Por hora, gente, tá sofrendo esse processo de ajuste, esse processo de correção. Até onde eu imagino que podemos ver, né, o Multiplan chegar? Olha, ela fez uma estrutura de preço que a gente chama de ABCD estendido, né? O mercado, ele, como se ele estivesse corrigindo, subindo já. Tá? Então, me chama a atenção, certo? Porque nós estamos aqui nessa região de 100%, e aí acaba sendo um bom, esse ajuste, né, e esse nível que está agora, acaba sendo uma boa janela de oportunidade, caso nos dê algum gatilho operacional. Tá? Então, voltando a fazer a minha medição da amplitude de queda que nós tivemos ali na janela do Covid Crash, tá? Entendendo ainda que nós estamos aqui com o nosso ponto intermediário em 61,8, entendendo que essa região aqui de 78,6 foi satisfeita, a estratégia para tomar posição em Multiplan agora, em 23, nesse nível que voltou para a região de 23,40, né? No momento que der acionar o gatilho operacional, olhar para esse nível de 32. Então o upside que tu tem aí é bem interessante, certo? Se a gente for olhar para o preço atual, nós temos aqui mais ou menos 35% de upside. Tá? Então é algo interessante, é algo que não dá para desprezar. Eu que gosto de buscar 30% ao ano de rentabilidade, tá? Entendendo que a gente está entrando no segundo semestre. O meu segundo semestre vai ser responsável por 15%. Se eu tiver que fazer 15%, colocando, né, a oportunidade de Multiplan dentro do meu portfólio, poxa, eu consigo ter uma exposição muito baixa do capital, né, e havendo esse movimento, eu posso, né, bater a minha meta, né, utilizando com certeza esse potencial movimento aqui que eu tenho de Multiplan. Tá? Então eu acabo tendo um baixo risco e um retorno que me satisfaz para as minhas necessidades. Tá bom? Só pensando assim de maneira estratégica, né, olhando assim para o tamanho do movimento e as minhas necessidades de oscilações do mercado. Tá joia? Beleza? Pessoal, mandem aí suas perguntas que eu vou estar respondendo aqui para vocês. Tá joia? Compartilhem, deem seus likes, chame a galera, porque o Guga está ao vivo aqui respondendo todas as dúvidas de vocês. Olhando para MYPK e OSP Maxion, hoje acelerou a movimentação, e bem. Quando nós estudamos toda a tese, né, baseada em cima da movimentação de baixa que nós tivemos em OSP Maxion, que, querendo ou não, né, foi o final de um ciclo de correção que iniciou lá no primeiro semestre de 2018. Então, vem desde o primeiro semestre de 2018 nesse processo de correção que, né, terminou com a movimentação que a gente teve no Covid Crash. Então, se a gente para pensar, o ponto intermediário de OSP Maxion, ele aconteceu, né, quando a gente olha aqui para o ciclo, para o W, o ponto intermediário, ele aconteceu aqui em 61,8, naquele nível de 16,35.
ok? Tivemos duas etapas de queda, tentando continuar a tendência que estava predominante anteriormente, e aí acelera, né? Ele destrava o preço e o preço começa a correr e andar muito forte para cima. Aonde chegou e aonde eu imagino que vai ser a primeira região de resistência de Joshua Maxion? Aqui na região de 19,30. Tá? Então, eu imagino que desses 17,40 tende a continuar muito acelerado até 19,30, podendo chegar a 21,30. Tá? Então, essa aqui, para mim, é a região onde nós vamos encontrar a resistência para esse movimento que começou, né, de aceleração em Joshua Maxion. Tá bom? Superando essa região, bom, aí eu acredito que vai ter o grande movimento de fato, tá? E aí esse grande movimento é para ir buscar a região lá de R$ 44,00, R$ 44,30. Tá? Então esse é o cenário que eu consigo enxergar em Joshua Maxion. Dentro deste contexto, para mim faz total sentido criar as estratégias e negociar. Tá legal? Esse é o contexto, essa é a fotografia que eu consigo enxergar e é isso que eu sugiro que vocês façam.